Estamos de volta com o programa Educação em Movimento, que hoje discute o papel do homem, não é, como professor nas séries iniciais da educação fundamental e, antes disso, na educação infantil. Wesley, não é, como o Sandro dizia, essa questão de gênero hoje ela não pode ser pensada apenas com relação a masculino e feminino, né? Até porque nós vivemos numa sociedade em que as pessoas fazem múltiplas opções, não é? Para serem identificadas, para se identificarem e para se comportarem. Como que a escola, não é, quando está diante de uma situação como essas, não é, que a questão não é apenas menino e menina, não é, como é que ela vai reagir, como é que ela vai tratar, não é, dessas situações. E isso, eu diria assim, ocorre também, claro, não é, na educação infantil e no ensino fundamental. Sem dúvida nenhuma, e essa é a nossa grande preocupação no momento que nós estamos vivendo, se considerarmos que a questão de gênero sai da Base Nacional Comum, sai do documento. Sai da Base Nacional que define, não é, o currículo para as escolas no país. Da educação infantil ao ensino médio. Isso. Então, essa discussão não está posta, não está colocada. E é necessário discutir a questão de gênero, não é? Nós temos recebido nas escolas comportamentos dos mais diversos e é natural que seja assim, haja vista que a humanidade é diversa. Sempre foi, não é? Sempre foi. Então, a questão, por exemplo, da transexualidade tem aparecido cada vez mais cedo. Meninos que nascidos meninos que se identificam como meninas e o reverso. E é necessário que os professores estejam aptos, não é? A partir de reflexões, de debates, de formação, para que possam discutir e pautar as suas ações no cotidiano com as mais diversas situações que são apresentadas no interior da escola, não é? A escola não é um mundo à parte da sociedade. Correto. Então, é importante que nós tenhamos isso assim, muito em pauta para que os nossos professores tenham, de fato, condições para lidar com essas diferenças. Pois é, essa é uma questão muito séria, não é? Porque a diversidade está aí, não é? A gente já tem, por exemplo, por lei, não é? Que as escolas, elas aceitem o nome social das crianças, dos jovens, adolescentes, adultos, enfim. Né? E esse nome social, não é? Ele diz exatamente dessa diversidade dos modos das pessoas se perceberem, se sentirem. E do reconhecimento. E de serem reconhecidas. Exatamente. Sandro, na sua experiência, em algum momento isso apareceu, esta situação? Aparece sempre a questão, mais especificamente na minha relação com as professoras, sempre até se provar, né? Que foi o termo, acho que foi o termo-chave do último bloco, foi até comprovar ou se provar uma idoneidade. A própria sexualidade do professor homem, ela é colocada sob suspeita. Em xeque. Colocada sob suspeita. Né? Agora, a fala do Wesley me toca no sentido de que ele me fez relembrar um congresso que eu tive recentemente, acho que em 2015, na Paraíba, em que nós tivemos eu assisti uma palestra da primeira professora universitária da rede federal universitária travesti da história. Travesti. E ela falava, me marcou muito a exposição dela, ela falava assim, para mim não é orgulho, porque só eu sei o caminho que eu trilhei na minha educação até que numa escola onde eu não me via. Porque era uma escola que eu tive. Eu tive um problema sério na minha adolescência de incontingência urinária, porque eu já era travesti, então eu era proibida de entrar no banheiro dos meninos e eu não me via representada naquele banheiro, mas eu também era interditada por estar, ou de querer entrar no banheiro das meninas. Então a escola não tinha lugar para ela, né? Então isso me marca e me faz refletir a ponto de a gente pensar em que medida nós temos essa diversidade
E não só de gênero, eu acho a própria diversidade étnica, religiosa, de classe social, exato. em que medida elas estão, essa diversidade ela está sendo não só representada, mas problematizada na escola, seja na educação infantil, em qualquer modalidade, fundamental né? ou médio, né? E que está na universidade. Pois, não, sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão que se apresenta também no ensino superior. A gente tem, Com certeza. não é, tem visto aí inúmeras pesquisas, censos inclusive, que vão dizer, não é, que a questão de gênero não é uma exclusividade do ensino, da educação básica, Sim. mas é também do ensino superior. Mas eu tenho uma grande preocupação, não é? Que é a seguinte: como é que, diante dessa situação, né, quer dizer, a aluna que você ouviu lá no congresso, ela passou por um período, eu imagino, de muito sofrimento, né? E eu fico imaginando o que é isso para a criança, sabe? Então, como é que a escola... Porque aí tem uma dimensão que é psicológica, né, gente? Como é que a escola vai dialogar com essa criança no momento em que ela se sente fora do lugar, né? Ela não se sente nem num grupo, nem num outro grupo, né? Como é que é isso? É uma questão que a gente percebe como muito difícil, considerando que os professores tendem a reforçar esses estereótipos do masculino e do feminino, né? O menino que opta por colorir sempre com rosa, ele é motivado a buscar outras cores e, dentre essas cores, o destaque está para o azul. Olha, o rosa não é para você, vamos colorir de outra cor. Quer dizer, quem disse isso, não é? Que a criança não pode gostar, né, da cor rosa. E seja dançar, seja brincar de casinha com as meninas. Então, é necessário, de fato, que haja uma reflexão, uma problematização sobre essas questões, a fim de que nós levemos menos sofrimento e muito mais liberdade, conscientização, a própria manifestação de si para essas crianças. Se a escola deve dar liberdade, né, se a escola deve favorecer a construção de si mesmo, não é nosso papel, muito ao contrário, cercear, limitar e implicar sofrimento, principalmente para as crianças, né? Você me fez me lembrar, num estudo recente, uma professora ela veio me relatar que ela tinha um caso extremo assim, na turma. Era uma criança cuja mãe tinha se separado do pai para viver uma relação homoafetiva com outra mulher. E esse menino, a todo momento, ele via na professora alguém com quem ele podia esclarecer as suas dúvidas, né? Ele perguntava assim, mas professora, mulher pode casar com mulher? E aí a professora, ela faz um relato para mim, assim, muito em tom quase que de desabafo, de falar assim, naquele momento, Sandra, a minha reação foi de perguntar para ele assim, o que você acha? O menino fala assim, eu acho que pode, né? Porque a minha mãe está casada com mulher. Ela fala, então pode. Mas isso mostra que, assim, cada vez mais a gente tem a urgência de discutir, e aí eu reitero, desde a educação infantil, essa dimensão da diversidade de gênero. Claro. Né? Ela tem que estar posta porque as crianças convivem com isso no cotidiano. A escola não pode se fechar, como você bem coloca, porque no cotidiano essas questões elas estão colocadas. As crianças elas confrontam com situações nas quais essas questões da diversidade de gênero estão colocadas. Né? É verdade, quer dizer, além disso estar no cotidiano, e acho que cada vez mais presente, né? A gente tem a própria internet, não é? A mídia, que também tem colocado essas questões, tem feito aí uma exposição, não é? dessa diversidade. Sim. Então, mais do que nunca, a escola, ela precisa entrar, eu diria assim, nesse jogo das diferenças, não é? Para que a educação se torne também uma educação para o não preconceito, a não discriminação, não é? E como a gente sempre fala, a criança não nasce preconceituosa. Ela aprende, e muitas vezes esse aprendizado se dá na escola, mas também na família. Como é que as escolas elas vão interagir com as famílias nessas situações? E aí, voltando, também a presença de vocês, homens, né, na educação das crianças pequenas. Eu vou dizer da minha experiência, recente inclusive, quando eu cheguei à escola como gestor. Num primeiro momento, quando me apresentei, uma das questões que eu coloquei, olha, para vocês pode ser um pouco diferente um homem aqui lidando com as crianças tão pequenas, mas o homem pode, não é?
não me falta nada, como não falta nada a outros homens, no sentido de, quando eles buscam estudar, preparar-se, né, não lhes falta nada para desempenhar um bom trabalho com os pequenos. E dizer para as famílias, numa formação, vamos dizer assim, que seja contínua, através das práticas mais cotidianas, de que as pessoas podem fazer o que elas querem, desde que não fira o outro, né? Então, de mostrar, os meninos podem sim brincar de um jeito diferente que a família espera, não é? Não há preocupação para isso, não é o brincar de determinada coisa ou gostar de determinado objeto que vai definir a sua sexualidade, que vai determinar o seu futuro, né? Então, é importante que nós tenhamos, eu acredito que você tenha, né, alguma coisa próxima disso, é necessário conscientizar, trabalhar com as famílias, e tem alguma... Concordo plenamente, mas eu acho que antes do trabalho com a família, eu acho que a escola também, ela precisa que essa temática, porque teve um momento da história da educação que a gente apontava muito do ponto de vista científico os erros da escola, né? E eu acho que hoje a gente faz um movimento muito maior de pensar a escola como um espaço de reflexão coletiva, né? E aí a gente ter estratégias dentro da escola para que a temática da diversidade de gênero se torne não só alvo de formação inicial, mas de formação continuada, de constante, de formação continuada e em serviço, né? De uma constância dessa reflexão, que é um pouco isso. E olha que, por exemplo, os meus últimos estudos, eu tive o privilégio de estar em um mês em unidades de educação infantil, que existia uma política de equidade de gênero. Então, por exemplo, em muitas situações, uma corriqueira, por exemplo, que a gente acha que não, mas ela tem tudo a ver. O baú da fantasia, que é uma caixa... O baú da fantasia? Que é uma caixa onde as crianças têm ali um conjunto de fantasias, de roupa, que estimula a brincadeira de faz de conta. Elas vão escolher uma fantasia e exatamente. Brincar. Então, você tinha na sala de multiuso, esse baú que tinha lá, aliás, uma arara que tinha a roupa da princesa, a roupa do Batman, super-homem, das meninas superpoderosas, mas você tinha um baú da fantasia na sala que eram roupas comuns de homens e mulheres adultos, de outras crianças, em que as crianças podiam, as meninas podiam se vestir, e era super interessante que quando elas queriam brincar de super-heróis, elas vestiam roupas de homem e entravam no pega com os meninos, na brincadeira de luta. Batman, super-homem. Né? E tinha os momentos dos meninos brincarem de casinha com elas. Né? E muito legal a professora estimulando esses mecanismos, que são mecanismos que as crianças têm de experimentar o mundo, né? De se apropriar do mundo. E de aprenderem, não é? Com certeza. E é muito interessante também porque, ao se discutir diversidade na escola, não é? Você também oportuniza o debate sobre a própria presença do homem na educação infantil, não é? E nos primeiros anos do ensino fundamental. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões de temas, basta entrar em contato pelo endereço, o nosso e-mail é educaçãoemmovimento@tvhorizonte.com.br, sem tio e sem acento. Ou também pelo nosso Facebook. Espero vocês na próxima edição do Educação em Movimento. Abraços e até lá.